O Sr. Ministro usou aqui a expressão que quer evitar a percepção de que seja um bar aberto para a corrupção e que essa percepção também não seja agravada. Falou dos vistos que não existem, no modelo geral que não existe noutros países. A Bélgica, por exemplo, tem um modelo de visto prévio. Está em 22º no índice de percepção da corrupção. Vou-lhe dizer uma coisa. A Bélgica está em 22º, Itália está em 42º. Os dois têm um visto prévio. Sabe onde é que nós estamos? Nós estamos atrás do Botsuana, da Arábia Saudita. Estamos atrás de Cabo Verde. Cabo Verde, a nossa colónia, a antiga colónia. Estamos atrás de Cabo Verde, a nossa antiga colónia. Mas, Sr. Ministro, desculpe lá. Bem, imaginem um cenário em que o Estado se prepara para injetar milhares de milhões de euros na economia, mas o grande plano estrutural para acelerar toda essa injeção passa por isentar cerca de 90% ou 95% de todos os contratos públicos. De qualquer auditoria prévia, não? Exatamente, de qualquer auditoria prévia. Quer dizer, é retirar a rede de segurança da grande maioria das parcerias financeiras do país e, chamar isso otimização. E é exatamente este o cenário prático que está a rasgar ao meio o Parlamento português, de acordo com os documentos que temos hoje em cima da mesa. Pois, e o que torna a leitura destas transcrições parlamentares tão fascinante é mesmo perceber como a linguagem é manipulada ao longo do debate. Tudo isto acontece sob a bandeira irrefutável da eficiência. Quer dizer, quem é que pode ser contra a eficiência, certo? Claro, ninguém gosta de lentidão. Nem mais, mas o que temos em mãos é o registro cru de um debate onde o próprio conceito de transparência é esvaziado do seu significado original. Passa a ser usado simultaneamente como um escudo de proteção para uns e como uma arma de arremesso bélico para outros. E de forma radicalmente diferente, não é? Porque de um lado da barricada debate-se a gestão milimétrica dos dinheiros públicos e as regras do Tribunal de Contas. Sim, e depois, num salto temático vertiginoso que os documentos mostram, discute-se a transparência histórica e a abertura de arquivos sobre o terrorismo que marcou Portugal há 40 anos. É um mergulho intenso, sem dúvida. E o nosso foco nesta análise aprofundada de hoje é dissecar a anatomia complexa destes argumentos. Mas, antes de avançarmos, a regra de ouro desta nossa exploração mantém-se inquebrável. Não estamos aqui para validar a esquerda, a direita, o centro ou os extremos. Exato. O nosso papel aqui é totalmente analítico e neutro. Completamente. O que pretendemos é olhar para a retórica, cruzar os dados que atiram de bancada para bancada e entender as consequências reais das propostas. E, porque o espírito crítico exige um esforço coletivo, o convite à nossa comunidade fica já feito. Subscrevam o canal agora mesmo para continuarem a explorar estes temas connosco. E preparem os argumentos porque queremos mesmo ler a perspectiva de quem nos ouve na caixa de comentários. O debate só fica completo convosco. Nem mais. Bem, para descodificarmos este puzzle de hoje, acho que temos de começar pela mecânica da coisa. Qual é o rastilho desta primeira parte do debate? O rastilho é a alteração proposta à Lei de Fiscalização do Tribunal de Contas, incidindo especificamente na redução drástica do chamado visto prévio. O tal visto que bloqueia a ação, segundo o Governo. Pois, o argumento oficial para forçar esta alteração apoia-se num diagnóstico de paralisia. A narrativa apresentada é de que os gestores públicos portugueses estão imobilizados pelo medo. Medo de assinar os papéis. Basicamente, sim. O receio de cometerem erros burocráticos ou de verem os processos chumbados faz com que a administração pública não consiga reagir à velocidade que a economia exige. Então, a solução passa por remover este controle preventivo. É limpar o caminho, mas os números que a oposição traz nas transcrições mostram a verdadeira escala dessa limpeza, porque estamos a falar de um universo de perto de 180 mil contratos públicos anuais. 180 mil, sim. E com esta nova regra, as isenções são colossais. Estima-se que resultaria em apenas cerca de 100 contratos por ano a passar pelo crivo do Tribunal de Contas. De 180 mil para 100. É uma queda brutal. É absurdo. A oposição não poupa nas palavras e chama isto um bar aberto para a corrupção. E quer dizer, compreende-se o choque. Se a ideia é acelerar o Estado, qual é o verdadeiro estrangulamento? E é aqui que a oposição atira um dado que, a meu ver, desmonta a premissa. O tempo médio do visto prévio é de apenas 12 dias. Pois, e a introdução desse prazo de 12 dias altera por completo o peso do argumento governamental. Porque quando percebemos o rigor daquela auditoria prévia, garantir que o dinheiro existe, que não há favorecimento ilegal, despachar isso em 12 dias é, na verdade, um indicador de enorme rapidez judicial.
Exato. 12 dias numa máquina estatal é quase a velocidade da luz. Completamente. O que a oposição tenta demonstrar é que o bloqueio não está no tribunal. Esse período de 12 dias funciona acima de tudo como uma barreira psicológica. Como assim psicológica? Saberes que o teu contrato vai ser auditado antes de avançar força-te a preparar tudo com maior rigor. Ao remover o visto prévio de 95% dos processos, não se está a otimizar a burocracia, está a eliminar-se o efeito dissuasor sobre a má gestão. Epá, na prática, como teres um carro a engasgar-se na autoestrada, culpares a luz amarela do motor que pisca no painel e achares que a solução para a viagem ser mais rápida é arrancar a luz fora. Exatamente. É uma ótima analogia. O motor continua avariado, o perigo continua lá, mas o condutor destruiu o seu único alerta. E o governo tenta legitimar isto com uma ginástica comparativa, dizendo que o visto prévio generalizado não é norma na Europa. E a oposição contra-ataca logo com exemplos dolorosos, pondo que a Bélgica e a Itália mantêm o visto prévio e a Bélgica ocupa o 22º lugar no índice de percepção de corrupção. E Portugal, infelizmente, não está nesse patamar de conforto moral, pois não. Não, nada disso. O debate recorda que Portugal surge nesse índice atrás de nações como Botsuana, Arábia Saudita e Cabo Verde. O argumento contra a lei é implacável. Se países muito mais blindados mantêm a fiscalização, qual é a lógica de nós, que já temos fragilidades óbvias, desapertarmos os cintos de segurança? Especialmente porque a oposição convocou uma entidade externa de peso para o debate, que foi o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Sim, e a ironia atinge níveis surreais aqui. Surreal mesmo é que o MENAC foi criado há muito pouco tempo por um anterior governo da mesmíssima matriz partidária dos que agora propõem estas isenções. Criaram um monstro de integridade e agora ignoram-no. O alerta do MENAC, citado nas transcrições, diz claramente que limitar o controle prévio vai escancarar as portas ao facilitismo e à fraude. Quando o próprio organismo que criaste para identificar corrupção diz que isto vai dar asneira, o conflito deixa de ser retórica de esquerda ou direita. É um problema de arquitetura do Estado. É um problema sistémico grave. E eu não consigo sair do número original. 12 dias. 12 dias para analisar um processo milionário não paralisa nada. Parece-me que a morosidade é desculpa e o alvo real é a capacidade de escrutínio. A rapidez funciona como um escudo moral inatacável. Exato. E é por não haver respostas fáceis que desafio a nossa comunidade a pesar isto nos comentários. O que preferem para o futuro? Aceitam um Estado um pouco mais lento, mas que garanta a fiscalização escrupulosa de cada euro? Ou acham que o risco de corrupção é um preço aceitável para garantir uma execução ultra rápida no terreno? Seria muito interessante ler o que quem nos ouve tem a dizer sobre esse dilema. Sem dúvida, deixem lá a vossa opinião. E isto liga-nos de forma perfeita ao grande motor desta pressa toda. A urgência alegada tem uma motivação externa claríssima. A verdadeira pressão, o que dita o ritmo deste pânico legislativo, tem nome e prazos. O Plano de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR. O PRR. A bazuca. Exatamente. A tentativa de flexibilizar as malhas do Tribunal de Contas assenta no pavor político de ter de devolver fundos europeus não executados a Bruxelas. A discussão que começou nos princípios da auditoria deságua na realidade dura das taxas de execução financeira. Ou seja, há metas contratuais e o governo diz que o dinheiro não pode ficar cativo num gabinete enquanto as empresas sufocam. Essa é a narrativa governativa, sim, mas os críticos recusam-na redondamente. As acusações são duríssimas. Há uma transcrição que usa a expressão popular farinha do mesmo saco para acusar os dois maiores partidos de atuarem de forma coordenada para aliviar a fiscalização. Tipo um pacto de regime oculto. Sim, a tese é que quando os fundos são enormes e a pressão aumenta, as diferenças ideológicas desaparecem e eles unem-se tacitamente para limpar os obstáculos. Uma via verde para contornar a transparência. Uau! E a mecânica de neutralizar obstáculos passa muito por gerir as pessoas que fiscalizam, não é? A oposição traz um exemplo brutal, o caso de António Costa Silva. Um caso paradigmático neste debate. Ele assumiu inicialmente a presidência da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e fez o seu papel. Levantou bandeiras vermelhas, publicou relatórios críticos e apontou as derrapagens graves logo no arranque. E como é que o ecossistema político lidou com o incómodo? Em vez de reforçar a posição independente dele, António Costa Silva foi absorvido pela máquina. Foi nomeado ministro e passou a tutelar politicamente a execução desses mesmos fundos. É a tática de absorção institucional do seu estado mais puro. Tens um crítico a chatear.
convidá-lo para dentro do gabinete. Sim, ele torna-se responsável pelo problema que a denunciava e os avisos perdem o caráter externo. É brilhante taticamente para anular o ruído, mas um desastre para a supervisão. Mas, independentemente da tática, o que torna a defesa do governo impossível são os números de execução que o Parlamento discutiu. O abismo entre a conversa da eficiência e a realidade. A meta do governo era atingir 32% de execução no fim do ano. E a execução real parou onde? Nos 19%, e mais tarde, numa fase de transição, congelou nos 16,8%. É falhar a meta por uma margem abissal. E o dado que mais inflama o plenário nem é o bolo total, mas a distribuição desse dinheiro. A oposição mostra que desses 16,8%, menos de 2% chegaram verdadeiramente à economia real. Apenas 2% para as pequenas empresas e famílias. Sim, a esmagadora maioria ficou retida em operações burocráticas dentro do próprio Estado, a recapitalizar bancos de fomento ou a circular entre entidades públicas. Que contradição flagrante! O Estado queixa-se de não ter dinheiro para a saúde ou estradas, mas cria vias verdes sem escrutínio para o capital circular lá dentro, sem prestar contas. E sem chegar a quem realmente precisa. É que se o Tribunal de Contas, com os seus 12 dias, era o grande bloqueio, como se explica a execução nos 16%, mesmo depois de focar em máquina na adjudicação? Mudar a diretriz da auditoria não ensina ninguém a planear obras? Pois não, nem resolve a falta de engenheiro nas câmaras. Nem conserta falhas na cadeia de abastecimento, não é? Desligar a luz do painel não põe os tijolos na obra. Tentar curar a incompetência eliminando a transparência é uma falsa cura. E é crucial ouvirmos o mundo real sobre isto. Sim, faz todo o sentido passar a palavra a quem sente isto na pele. Para quem nos acompanha e trabalha no setor empresarial, nas autarquias ou noutros serviços públicos afetados, deixem nos comentários. Estes menos de 2% correspondem à vossa realidade? Têm sentido o impacto real dos milhões do PRR ou sentem que estão na bancada a ver esta urgência toda sem que o dinheiro chegue ao terreno? Participem. E, já sabem, se valorizam esta dissecção sem filtros partidários, o vosso gosto no episódio é o que dá força ao nosso trabalho. E os testemunhos de quem lida diariamente com isto vão certamente confirmar a dissonância. Mas a complexidade deste debate ganha uma dimensão quase esquizofrénica na segunda metade das transcrições. E porquê esquizofrénica? Porque, de repente, a exigência de clareza avança no tempo. Para o PRR exige-se flexibilidade e rapidez. Mas depois o debate vira-se para o passado e a transparência passa a ser um dever moral inadiável. O Parlamento salta dos contratos para as feridas do terrorismo português dos anos 80. Essa mudança de paradigma causa arrepios. Deixamos as finanças e mergulhamos em acusações de sangue. O rastilho aqui é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, um documento com 24 páginas, para forçar a desclassificação total e o acesso público aos documentos em segredo de Estado. O propósito oficial é que só libertando os registros o país pode conhecer a sua história recente, purgar extremismos e fortalecer a democracia. Acesso à informação como cura, digamos assim. Mas a oposição de direita ataca isto logo, não é? O escárnio deles é letal. Eles focam-se na exposição de motivos do projeto e acusam os proponentes de fraude moral. Até contam as linhas do texto. O documento dedica 123 linhas ao terrorismo de extrema-direita em Portugal, mas consagra apenas 17 linhas às Forças Populares 25 de Abril, as famosas FP25, o grupo de extrema-esquerda que assumiu a autoria de dezenas de assassinatos e atentados. 123 linhas contra 17. Esta aritmética das palavras demonstra bem como a transparência tem filtros ideológicos. A direita não nega a desclassificação, mas aponta que se quer iluminar o passado com o holofote apenas virado para um lado. Exatamente, e ao blocar as FP25 no centro, a direita desenterra talvez o momento mais controverso da nossa Terceira República, a aprovação da amnistia às FP25 em 1996. Esse momento nas transcrições é evocado com uma violência retórica imensa. Sim, apontam diretamente o dedo à esquerda, recordando que a lei que apagou os crimes políticos e de sangue foi aprovada com os votos do PS, do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, respaldando aquilo que Mário Soares já tinha começado a desenhar. E usam isso como deslegitimação política em tempo real. A lógica da direita é como podem arvorar-se em guardiões da transparência hoje, quando há 30 anos amnistiaram os autores da pior onda de terrorismo em democracia. E depois invocam o nome de Otelo Saraiva de Carvalho. A figura máxima da polarização.
não é? O estrategista do 25 de Abril e alegado dirigente das FP25. Num lado do Parlamento é o herói que derrubou a ditadura, digno de condecorações. Do outro, é cuspido aos microfones como, e cito, dos maiores terroristas da pátria. É a imagem de um país forçado a olhar para a mesma biografia com lentes irreconciliáveis. E isto depois resvala para os dias de hoje para a política local. A agressividade escala quando a direita acusa os partidos proponentes de integrarem antigos membros das FP25 nas listas eleitorais para as autarquias. Sim, indivíduos com condenações por subversão, apoiados por partidos como o PS e o Bloco. A mensagem da direita é que a transparência deles é de fachada, porque na prática protegem quem tem sangue nas mãos. E a esquerda, claro, não fica calada. E ataca com o quê? Com a condescendência histórica da direita em relação a ditaduras pelo mundo fora. Lembra o historial de apoio a modelos extremistas de direita. A direita devolve criticando a conivência histórica da esquerda com regimes como Cuba, Venezuela ou a União Soviética. O plenário transforma-se num tribunal do comunismo global e do fascismo. Sim, ainda entram em cena os movimentos contemporâneos antifa, com acusações de que o Parlamento recusa classificar as suas ações violentas como terrorismo. Quer dizer, o debate sobre documentos secretos passa a ser uma forma de condenar o extremismo do adversário. Analisar estas trocas levanta uma questão cínica, mas essencial. Quando um partido exige desclassificar registros secretos em nome da cura nacional, será esse o motivo real? A julgar por este ecossistema tão tóxico, parece-me que não. Pois, num ambiente destes, a exigência de acesso aos arquivos cheira-me que serve para tentar descobrir munições antigas na poeira do tempo. Descobrir um telegrama qualquer para destruir a moralidade da bancada da frente. O cinismo tem muito fundamento nestas laudas. A transparência histórica não atua como bálsamo curativo. Atua friamente como um bisturi político desenhado para extrair vantagem tática. É o controle do passado como aniquilação política no presente. E perante isto, fazemos novo apelo a quem nos está a ouvir. Onde colocam a linha que separa o direito à verdade da necessidade de paz social? Uma excelente questão. Acreditam que os arquivos devem ser todos abertos imediatamente, independentemente das clivagens profundas que provoquem? Ou defendem que a coesão social por vezes exige manter o segredo sobre episódios que reabririam fraturas perigosas no nosso país? A secção de comentários abaixo serve exatamente para acolher a vossa sabedoria e as vossas dúvidas. Contamos convosco. E se apreciam o facto de não assumirmos trincheias ideológicas nestas investigações, apoiem a divulgação clicando em gostar para furarmos as bolhas habituais de informação. Chegando à síntese desta nossa análise sobre os debates, é surreal o leque de temas cobertos numa sessão. Numa hora, o Parlamento avalia-se 12 dias, é entrave burocrático para assinar papéis milionários. Na hora seguinte, entram em combustão a discutir amnistias e esquadrões armados dos anos 80. Mundos distintos, mas se retirarmos o ruído partidário, a anatomia dos dois debates é a mesma. O núcleo é, indubitavelmente, o poder de ditar o fluxo da informação. Sem dúvida. Quando o governo altera leis para que contratos milionários não tenham supervisão neutra, está a erguer barreiras ao controle no presente para dominar o ciclo financeiro. E quando lutam sobre quem pode ler um ofício da Guerra Fria, a intenção é monopolizar a narrativa histórica. O fio condutor é inegável. A transparência não tem valor absoluto para a classe política. É valorizada estritamente enquanto ferramenta de poder. E essa clarividência traz-me um último pensamento para desafiar quem nos acompanha. Algo que não está nos documentos, mas transporta isto para o século XXI. E qual é esse salto para o futuro? Vivemos no centro de uma revolução tecnológica. Ferramentas como a tecnologia blockchain, articulada com a inteligência artificial, foram desenhadas precisamente para resolver os estrangulamentos do escrutínio. Sistemas públicos matematicamente concebidos para auditar cada fração de cêntimo num contrato em tempo real. Uma auditoria automática, sem atrasos e publicamente imutável. Um paradigma onde os tais excruciantes 12 dias de espera por um crivo manual colapsam para alguns milissegundos computacionais. Exato. O sonho utópico da eficiência processual. E a pergunta explosiva que fica é: se a tecnologia oferecer a capacidade de varrer a burocracia com a auditoria instantânea por algoritmos rigorosos e infalíveis, será que as vozes que hoje esmurram a mesa a exigir rapidez estariam dispostas a migrar para essa governação irrepreensível? É uma excelente provocação.
Ou será que o discurso contra a lentidão de sistema não é senão o falso álibi para mascarar o verdadeiro desejo de perpetuar o controle falível e enviesado dos decisores humanos sobre a opacidade dos dinheiros? Nunca a eficiência os preocupou, mas sim a certeza de poderem conduzir o carro com a luz de aviso apagada. Fica o desafio profundo para refletirem ao longo da semana. Subscrevam e ativem já as notificações do canal para terem lugar garantido na próxima exploração minuciosa. Contribuam nos comentários para expor as vossas conclusões e ajudem a espalhar o espírito crítico. Muito obrigado pela companhia e até ao nosso próximo mergulho nos documentos.